aquele livro que toda mulher bem-sucedida financeiramente, porém esgotada mentalmente e emocionalmente deveria ler? O Ano em que Disse Sim, livro da Shonda Rhimes, que é nada mais, nada menos do que a escritora e a principal roteirista de séries do tipo Grey's Anatomy. Então essa mulher, como a gente já imagina, era uma baita workaholic, ou seja, trabalhava de domingo a domingo, como a gente diz, mas tinha um monte de medo aí escondidinho dentro do seu coração, um monte de insegurança e dizia não para muitas coisas. Para que coisas ela dizia não? E o que o livro realmente expressa e por que ele pode importar para você? Eu já te conto, mas antes me apresento, eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga, e tô aqui falando de livros aleatórios? Livros aleatórios, mas não tão aleatórios assim. Aqui de segunda-feira agora, a gente vai bater um papo sobre algumas leituras que eu faço. Tanto de livros que não têm aparentemente nada a ver com Ayurveda e Yoga, quanto de alguns artigos científicos, de repente. Então, se você tem algum tema que você se interessa muito, que está dentro dessa perspectiva de saúde mental, de autocuidado, de uma reflexão que pode contribuir bastante com o avanço da gente, sabe? Como pessoa, como ser humano, como gente linda, então você pode mandar aqui, combinado? Eu escolhi o livro da Shonda para a gente começar essa nossa conversa, justamente porque nesse livro ela expressa seus medos e suas inseguranças e aquilo que a gente chamaria de vulnerabilidade. E a Shonda, bom, nem preciso dizer, se você já assistiu pelo menos Grey's Anatomy uma vez na vida, se você viu aquele roteiro, aquela escrita, os textos, assim por diante, eu nem preciso dizer que ela arrasa quando ela escreve. E ela tem muita segurança disso e aí é o lugar de conforto dela. Agora, esse livro é um livro muito legal, justamente porque é o ano em que ela resolve sair do seu lugar de conforto. Então esse livro, ele é um livro um tanto inspirador, porque mesmo você sendo uma mulher muito resolvida, de repente, financeiramente, muito resolvida no seu trabalho, nos seus estudos e assim por diante, existe aquele lado que muitas vezes a gente esconde, e o que a Shonda fez no livro foi dizer assim, ó, esse lado tá aqui, eu tenho medos, eu tenho inseguranças, é difícil, eu sempre passei a vida empurrando esses medos e essas inseguranças, não para dentro do armário, mas no caso dela, para dentro da despensa, e aí eu não vou contar, você vai ter que ler o livro para saber por que dentro da despensa. E aí ela vai dizer o seguinte, até que chegou um ano que eu olhei para mim mesma, tipo, nem foi no espelho, foi literalmente no sofá, né, comendo, e falei, cara, o que tá acontecendo? Eu não me reconheço mais, eu não tenho, a minha vida não tem sentido, beleza, eu tenho dinheiro, eu não me preocupo com um cartão de crédito, eu tenho filhas maravilhosas, mas eu não tenho nada. É como se aquele vazio persistisse. Então, como se a vida realmente tivesse sem sentido, sem paixão, a não ser no trabalho. E é claro que a gente já sabe, gente, que todo mundo, assim, a gente pode ter muito amor pelo nosso trabalho, e eu tenho muito amor pelo meu, por exemplo. Quem me acompanha já sabe, mas assim, a gente sabe que o trabalho é uma parte da nossa vida e que ele tem que fazer sentido, mas a vida não é o trabalho, ou se é, tá errado, né? Então essa reflexão, ela vai estar muito presente nesse livro. E é muito interessante que, como ela escreve muito bem, apesar de ser um livro muito fácil de ser lido, não é um livro complexo, é uma leitura muito fluida, muito deliciosa, tem algumas partes assim que você lê, você fala, uau, né, te impacta. E por que te impacta? Justamente por isso, por esse poder, né, da escrita que ela tem. Então, por exemplo, quando ela vai falar dessa vida vazia, né, ela tem um trecho que eu gostei muito, que ela diz assim, o que quer que fosse aquela faísca que torna cada um de nós vivos e únicos, a minha tinha se apagado. Cara, e quando a gente tá com uma vida sem sentido, sem grandes paixões, digamos assim, a gente sente isso, né? É como se aquela faísca tivesse se apagado. Se a gente fosse traduzir para uma linguagem do Ayurveda, a gente diria, estamos sem ojas, né? Sem energia vital. Para a linguagem do Yoga, estamos sem prana, sem essa energia vital, sem esse brilho no olho que faz a gente querer seguir em frente. E ela sentia isso. E então ela resolve um dia, num aniversário, dizer sim,
Este ano eu vou dizer sim. Sim para tudo aquilo que me desafia. Sim para os convites para aparecer, por exemplo, em programas de TV que ela detestava, né? Ela não gostava, ela ficava muito nervosa, suave, etc., por falar em público, estar diante das câmeras. Sim para ir fazer discursos quando sou convidada. Sim para ficar com as minhas filhas, né? Para entender que não dá mais para trabalhar de domingo a domingo e me esgotar, até porque o trabalho sempre vai estar aí, elas não. Então, assim, sim para ficar com as minhas filhas no momento que eu quiser dizer sim. Sim para muitas coisas lindas que ela vai colocando no livro que eu quero que você veja. Mas olha só que interessante, alguns detalhes que eu destaquei aqui para você. Dizer sim. Sim a tudo que parece assustador. Sim a tudo que me tira da zona de conforto. Sim ao que parece loucura. Sim a tudo que parece deslocado. Sim a tudo que parece idiota. Sim a tudo, né? E esse sim que começa no âmbito do próprio trabalho dela, vai tomando conta da vida, como eu comentei aqui com as filhas, e ultrapassa essas barreiras e chega até o corpo. E aí ela traz um debate muito legal, que eu tenho muita identificação em relação à ideia do feminismo, né? Ela coloca assim, que enquanto feminista, era muito difícil para ela debater a questão do corpo gordo, né? Então ela coloca o seguinte, porque eu sei o quanto isso é um motivo de opressão na sociedade, e a gente sabe o quanto a gordofobia, ela machuca, ela dilacera pessoas, ela joga pessoas no lugar da depressão, da vida sem sentido, né, e de tudo isso. E a ideia é essa linha tênue entre você poder conversar com a pessoa e ela dizer para você assim, ó, cara, eu tô infeliz com o meu corpo, não porque eu sou gordofóbica, eu tô infeliz com o meu corpo porque no fim das contas a comida para mim ela serve para substituir todo esse vazio que eu tô sentindo. E ela trata isso de uma forma muito dura, na verdade, com ela mesma, mas é muito interessante, porque ela vai dizer que todo o debate feminista que ela fazia, né, que isso aqui é só o meu corpo e ponto, o mais importante é o meu cérebro, é a minha cabeça, é quem eu sou e quem eu penso, de fato né, ela vai dizer, isso me serviu também como uma máscara para eu não enxergar, ou melhor, para eu não ter que lidar com aquilo que estava acontecendo, que era o quê? Subir a escada e não conseguir respirar quando ela terminava de subir o último degrau da escada da casa dela. Ou não conseguir carregar a filha no colo porque ela começava a sentir canseira. Ou seja, ela chegou a um ponto onde ela comia tanto, e ela diz isso, né, que todo esse medo, tudo isso ela descontava na comida, e sim, ela fala uma coisa muito interessante, sim, a comida funciona. A questão é que isso tem consequências, né? Mas, ao mesmo tempo, ela vai dizer sim para um novo corpo. Sim, não para um corpo magro, magérrimo, padrão de beleza. Sim para um corpo que eu fique contente, que eu fique feliz, que eu fique tranquila, que eu consiga brincar com as minhas filhas, correr com as minhas filhas, subir a escada sem me cansar. Isso eu acho de uma sensibilidade, a forma como ela coloca, embora muito dura no início, porque é um soco, né, pra gente pensar muitas coisas, não só a questão de um corpo gordo ou não gordo e assim por diante, porque essa não é a única questão. Ela traz essa porque isso era algo para ela. Mas daí a gente começa a fazer um monte de reflexão em quanta coisa que a gente acaba não utilizando no nosso cotidiano como obstáculo para a mudança e justificando isso com coisas que a gente aposta, que a gente acredita, que a gente acha que tem que ser. E eu não estou falando isso de forma pejorativa e nem estou falando que todo mundo é magro e tem que ser magro, porque isso é mentira, né? Isso é uma baita de uma sacanagem, de uma opressão, de uma falta de liberdade para com as pessoas. O que eu estou dizendo é, às vezes as coisas nos machucam e a gente sabe aonde que dói o nosso calo, a gente sabe o que machuca e onde machuca. E é muito importante a gente avaliar se a gente está sendo machucada porque a gente está entrando, né? Porque muitas vezes a gente não consegue fazer essa diferenciação, mas porque a gente está indo na correnteza de um padrão que está sendo imposto pela sociedade e a gente cresceu sendo educada assim,
ouvindo essas coisas e a gente acaba também se oprimindo por esse padrão, ou se isso realmente machuca a gente, porque está impedindo a gente de avançar. E isso não serve só para uma questão de corpo, isso serve para todas as questões. A gente arranja obstáculos para avançar e o livro traz essa ruptura desses obstáculos com muita dor, mas com muita leveza, porque como ela escreve muito bem, o livro é leve, é divertido, você chora, você ri, você fica com raiva. Ela traz uma questão da maternidade, né, de quanto a gente tem essa coisa da mãe que faz tudo, e o quanto a mãe que trabalha, a mãe que está fazendo o tempo inteiro, tem um trabalho que não dá conta de fazer todas as coisas e tá, sei lá, fazendo um doce artesanal para a escola do filho, não sei o que lá, né? Ela dá um exemplo mais ou menos assim. Enquanto isso, é cruel com essas mães também. Seja essa mãe, uma mãe que trabalha pra caramba porque não tem grana, ou uma mãe que trabalha pra caramba porque tem grana, mas ainda assim trabalha pra caramba e não conseguiu aliar esses horários, ou consegue aliar horários, mas simplesmente não quer cozinhar, por exemplo, para levar para a escola do filho, sabe assim? Então, essas pequenas sutilezas, elas são muito interessantes, porque a ideia de romper com isso é assim ou não é, ou seja, essa lógica binária da sociedade que a gente aprende é muito lindo, porque o livro rompe com essa lógica com muita leveza, com muita força, e faz a gente repensar muitos aspectos do nosso papel enquanto mulheres. E aí você poderia me dizer assim, caramba, Van, e o que isso tudo tem a ver com a Ayurveda e Yoga? Por que você trouxe esse livro aqui antes de qualquer outro? Uma parte eu já expliquei para você, a outra parte é porque o livro, ele inspira. E a gente começa a ter saúde de verdade, saúde mental, saúde física, quando a gente se sente inspirada, quando a gente se sente fortalecida. Olhar a história de outras mulheres, olhar histórias de mulheres que são super poderosas em um certo sentido, trabalhando em Hollywood, por exemplo, e assim por diante. Quando você olha para essas histórias e fala, cara, sente o mesmo que eu sinto, ou sente o mesmo que eu sentia, coloca questões que estão muito presentes na nossa vida. Então, quer dizer que eu também posso, né? Essa representatividade, ela é muito importante, ela é muito forte, e a identificação faz com que a gente avance. E isso tem tudo a ver com a Ayurveda e Yoga, numa perspectiva de saúde integral, porque a Ayurveda e Yoga não te isola do mundo. O Ayurveda e Yoga, a ideia é que você consiga estar em equilíbrio no mundo que você está, nesse momento. Você está vivendo aqui e agora, onde é que você vai estar em equilíbrio? É aqui e agora. O seu aqui e agora está te oprimindo? Tem uma coisa muito linda que ela fala, que é quando ela conta que o dizer sim foi tão impactante, transformou tanto a vida dela, que libertou ela de um monte de amarras que ela tinha e que depois as coisas foram tornando-se naturais, como se ela sempre tivesse feito aquilo, como se está diante de uma multidão fazendo um discurso, como se está diante de uma câmera dando uma entrevista. Todas essas coisas foram se tornando tão leves e ela foi se soltando tanto, todas as conversas difíceis que ela evitava. Então, assim, tem tanta coisa que a gente evita com receio de desagradar as outras pessoas, com receio de arranjar briga, é melhor ficar em paz, não sei o que lá. E a gente vai guardando isso e vai se enchendo desse turbilhão de energia, de sentimentos negativos, de energia pesada, de coisas que não são boas pra gente e a gente não consegue digerir. E se a gente for pensar nesse recorte do Ayurveda, de que a gente só tem saúde quando a gente consegue digerir as coisas, às vezes a melhor forma de digestão é sim a remoção da causa do problema, não só para a saúde física, mas também para a saúde mental. E o livro da Shonda é uma inspiração para a gente conseguir remover a causa do problema quando se trata de saúde mental. Porque essa causa muitas vezes está na nossa relação com outras pessoas, está na nossa relação com o trabalho, está na nossa relação com o nosso corpo, está na nossa relação com o tempo que a gente acaba se perdendo nele e arranjando um monte de desculpas, como, eu não posso ter cuidados naturais, eu gostaria muito de fazer
Eu já ouvi isso, né? Eu queria tanto entrar no seu desafio, a virada, esse desafio aí que você está fazendo para alta performance mental, mas sabe o que que é? Eu não tenho tempo. Eu não tenho meia hora por dia para mim. A gente sabe que é mentira. No fundo, a gente sabe que é mentira. Mas a gente diz isso e a gente acredita nisso, ou finge que acredita nisso, que é para ir seguindo naquele lugar onde a gente está. Naquela, entre aspas, não é uma zona de conforto, porque é desconfortável pra caramba ficar nesse lugar, na verdade, mas é nesse lugar que a gente está acostumada e a gente tem medo de avançar. Então a ideia é a gente conseguir ter inspiração para pouco a pouco ir liberando esse medo e avançando e construindo a mulher exatamente que você quer ser. A mulher que você realmente quer construir. É simples assim, não é nada além disso. Mas esse não é nada além disso, ele liberta. Ele te livra de pesos, ele te traz saúde mental, ele te traz uma vida ressignificada. Isso que é muito lindo. E aí, para terminar, com uma citação que a própria Shonda utiliza, da Eleanor Roosevelt, ela diz assim, que você deve fazer as coisas que acha que não consegue fazer. Então, esse nosso primeiro papo de livro aqui, eu vou deixar a referência inteira do livro nos comentários aqui desse vídeo. Acessa, vai lá, tá muito legal mesmo. Divirta-se lendo. Tem no Kindle, eu li, por exemplo, no Kindle na Amazon mesmo. Aproveita muito, se identifica, chora, ri. E o mais importante, utiliza como inspiração para você dar o seu primeiro passo para sair daquilo que te incomoda. E se você quiser uma ajudinha do Ayurveda e do Yoga para essa saúde mental, dar aquele up mesmo, eu tenho o desafio de Yoga Nidra e Pranayama para alta performance mental, que a gente vai começar já na semana do dia 6 de abril, se eu não me engano, mas eu vou deixar as datas aqui direitinho para você. O desafio vai ser só para quem está no grupo de WhatsApp, este que o link está aqui embaixo, no grupo Futuro Extraordinário. É lá que eu vou mandar tudo. Eu não vou publicar aqui no YouTube, eu não vou publicar no Instagram, é sempre lá, beleza? Então, se você quer... mas eu não aguento mais grupos de WhatsApp, Van. Esse grupo é silencioso. Eu só mando material nele de sexta-feira de manhã, exceto na semana do desafio, que é a semana que você vai receber material todos os dias nesse grupo. Então, se você entrar no grupo, não estranhe, porque eu não vou ficar dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, nem ninguém vai dizer nada, só na sexta-feira eu vou mandar material, tá? Então, fica o convite. Namastê por sua presença e até a próxima segunda-feira com mais uma leitura pra gente compartilhar.